Aqui estamos mais uma vez, dando prosseguimento ao nosso curso Memórias de um Suicida. E continuaremos na terceira parte, cujo título é Cidade Universitária. E hoje, especialmente, o capítulo é A Causa da Minha Cegueira, no século XIX. Vamos começar então pedindo licença a Deus, que é amor, sabedoria, a Jesus, nosso Mestre Maior, a todos os espíritos amigos aqui presentes, especialmente na casa da irmã Maria Angélica, que nos oferece essa oportunidade de estudo, e a toda a falange de espíritos amorosos, benfeitores e socorristas. Guardai-nos, fortalecei-nos e orientai-nos na nossa caminhada em direção à luz. E aí, olhando as colocações do apóstolo Mateus, que diz: bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, porque o reino dos céus é para eles. Então, nós, pedintes que somos, imploramos a Deus, ao Mestre Jesus e a todos os espíritos que estão sempre junto a nós, que nós tenhamos muita força, coragem para trilhar os caminhos do bem, que nós possamos realmente resistir às provocações, aos convites, para que nós nos afastemos dessa doutrina do Mestre criada, estabelecida pelo Mestre Jesus. Então nós, aflitos que somos, continuamos sempre nesse peditório, mas é porque dessa forma sabemos que estaremos sendo amparados, iluminados pelo Mestre Jesus. Graças a Deus. Bom, então vamos dar início a esse capítulo, né? A causa da minha cegueira. Com certeza todos já estão sabendo, né, daquela resposta. Quem ficou cego? Qual daqueles espíritos que foram socorridos lá no início, né, quando nós vimos o Vale dos Suicidas, qual deles, nesse transitar através dos capítulos, trouxe consigo essa característica, né, da morte física, enquanto encarnado, o que ocorreu com ele, o que ocorreu com esse corpo físico, o que esse espírito carrega consigo de marcas, né, de atos, e nós já sabemos de quem nós estamos falando, né? Então, o capítulo que vai ser, na verdade, narrado pelo Espírito Camilo, né, vai colocar imediatamente a cidade onde nasceu, e a belíssima cidade na Espanha chamada Toledo. E diz assim o parágrafo: transcorriam os primeiros decênios do século XVII, quando renascíamos arredores de Toledo, a antiga e nobre capital dos visigodos, que as águas amigas e marulhentas do velho Tejo margeiam, qual incansável sentinela. Então aí faz referência à cidade de Toledo, na Espanha, que é cortada pelo rio Tejo, num belíssimo movimento e formando, né, construindo uma belíssima paisagem, como está aí na fotografia. O velho Tejo vai se arrastando, passando e emoldurando esse cenário. Então, nós já temos uma noção, né, dos primeiros decênios do século XVII, esse espírito está lá na cidade de Toledo.
Então, amigos, nós já ficamos já inseridos no contexto geográfico Toledo, na Espanha. Vamos falar um pouquinho sobre o histórico desse espírito. Ele mesmo vai contando: arrojava-me a outro renascimento nos alcantilados proscênios terrestres. Pertencia, então, a uma antiga família de nobres arruinados e, na ocasião, perseguidos por adversidades insuperáveis. A primeira juventude deixou-me ainda analfabeto. Apacentava ovelhas, arava a terra, repartindo-me em múltiplos afazeres sob o olhar severo de meu pai. Os rígidos deveres que me atinham à frente das responsabilidades agrárias, porém, mais ainda atiçavam em meu ímã, meu interior, a nostalgia singular que desalentava meu caráter. Então, nós já temos a ideia de que Camilo vai encarnar na Espanha, em Toledo, o espírito, e nós já estamos percebendo que fala de uma região riquíssima, de uma tradição católica grande, de uma tradição histórica muito importante, inclusive no outro slide ele falou dos visigodos. Visigodos foram povos que habitaram essa região da Península Ibérica e muito vão contribuir para a cultura dessa civilização brilhante que é a civilização da Península Ibérica. Mas ele já está narrando que vem de uma condição de nobreza arruinada, vem de uma condição rural e já demonstra para cada um de nós que há uma dificuldade no relacionamento com o pai. Ele tinha sonhos e ambições? Claro que sim. Nós vimos até que na aula passada, o que a amiga Edna colocou é que Camilo reviu, as encarnações dele, que ele teve, sempre envolvido com as más tendências, sempre envolvido com as trevas, sempre equivocado nas decisões, recusava sempre convites para a regeneração. Quantos desenganos! Vai acabar buscando a religião para se reerguer, mas muito mais para dar vazão aos seus sonhos e ambições, aos seus vícios, às suas paixões, sempre buscas equivocadas. Então, para esse slide, eu intitulei: No recesso de minha alma tumultuavam ambições vertiginosas, descabidas em um jovem nas minhas condições. Por isso, sonhos e ambições. E aí, o que nós vamos encontrar? Camilo dizendo que sonhava nada menos em abandonar os campos. Insurgiu-se contra o despotismo paterno, aquele autoritarismo do pai que ele já revelara logo no início. O sonho dele qual era? Tornar-me homem culto e útil. Fazia uma comparação com os primos residentes em Madrid. Alguns desses primos até eram militares, cobertos de glórias e condecorações. Outros, formados na poderosa companhia de Jesus, eruditos representantes da Igreja, por ele considerada única, justa e verdadeira. Então eram sonhos, eram ambições. Ele vivia em desajuste com as opiniões paternas. Por quê? Porque o pai repudiava todos esses conceitos que ele elaborava a respeito da Igreja. Camilo invejava essa parentela que ele considerava tão poderosa. Então, nós vamos ver que entre esses sonhos e essas ambições, Camilo vai enfrentar uma série de situações que vão dar forma
a esse capítulo que estamos estudando. Não podemos esquecer que há um confronto entre ele e o pai. Revelações. Certo dia, revelei à minha mãe o desejo que, com a idade, avultava, tornando-me insatisfeito e infeliz. Sem sucesso. Essa revelação não obteve o êxito, talvez, que ele esperasse. Por quê? Nós vamos ver as ações que Camilo tomou. Recorrer ao pároco da circunscrição, a quem sabia prestativo e amigo das letras. Narrei-lhe as desventuras que me apoucavam, pondo a par do meu desejo de alfabetizar-me e instruir-me o quanto possível. E então o pároco passou a ensinar-me o quanto sabia. Um dia, nas cogitações desesperadas das minhas ambições, veio a infeliz ideia de fazer-me sacerdote. Seria, pensei, meio seguro e fácil de chegar aos fins de que me enamorava. Será que ele vai conseguir apoio para essa ideia? Vamos ver. Expus ao pároco. Aconselhou-me a evitar o sacrilégio de me prevalecer da sombra santificadora do Divino Cordeiro para servir às paixões pessoais. Então, nós já vimos que o pároco, aquele que era amigo, que ensinou, que alfabetizou, que ensinou tudo que sabia para ele, vai reagir diante dessa revelação, não incentivando esse sonho. O que o padre vai colocar? Então, nós estamos vendo aí as considerações do padre, que diz: fora daí, meu caro filho, apenas serve o ambicioso ao regalo das ambições pessoais, afastando-se do Senhor com ações reprováveis, enquanto finge servi-lo. Olha a primeira resposta desse pároco, como ele vai ser incisivo. E vai completar com essa citação de Mateus, capítulo 16, versículo 24, que diz: quem quiser vir após mim, foi ele próprio que sentenciou: renuncie a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Então, já vem aí uma consolação sim, né? E um esclarecimento que despe a pessoa da sua vontade. Quem quiser vir após mim, foi ele próprio que sentenciou, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Então, amigos, conselhos e orientações do padre vão passar a fazer parte dessa caminhada de Camilo. O padre diz incisivamente: não tens vocação para a renúncia que se impõe. Deixa de ficar servindo ao próximo com boa vontade e como puderes. No seio a família, que não andarás mal. Mas as afirmações foram se tornando cada vez mais contundentes. Não te sentes verdadeiramente submisso à palavra de comando daquele que se deu em sacrifício nos braços da cruz? Retorna, filho, às tuas obrigações de cidadão, porfiando no cumprimento dos deveres cotidianos, experimentando a cada passo a decência dos costumes. Volta à tua aldeia, apacenta o teu gado, ara cuidadosamente a terra amiga,
zelando alegremente pelo torrão. Cria antes o teu lar. Educa teus filhos no respeito a Deus, no culto da justiça, no desprendimento do amor ao próximo. A ideia dos esponsais, que é a ideia do casamento, substituiu com rapidez as antigas aspirações. Aí vão surgir projetos e segredos. Camilo diz: mantive em segredo os projetos de consórcio elaborados carinhosamente pelo coração, que perdidamente se enamorara. Se enamorara? Vocês vão perguntar, de quem? Chamava-se Maria Magda. Era esbelta, linda e corada, com longas tranças negras e perfumadas. Como eu, era filha de nobres arruinados. Passei a requistá-la com ardor a meia jovem. Em suas mãos depositei o meu destino. Maria Magda preteriu-me por um jovem madrilenho, primo de meu pai. Chamava-se Jacinto de Ornelas e Ruiz. Ele não voltou sozinho à sua mansão de Madrid. Então a gente já entendeu que Maria Magda não aceitou esse amor de Camilo, preterindo pelo primo de seu pai, Jacinto de Ornelas e Ruiz. Então, um sentimento de inconformação faz com que apareçam projetos de vingança. Jurei ódio terno a ambos, rancoroso e despeitado. Desejei-lhes toda a sorte de desgraças. Então, surgiram projetos de vingança, tornando minha existência num inferno sem bálsamos, num deserto de esperanças. Humilhação e vergonha, supunha-me ridicularizado. Aboliu o matrimônio das minhas aspirações. As antigas tendências para o sacerdócio retornaram. Acolhi-as agora com alvoroço, escorei ainda na impetuosa esperança de vencer, de ser alguém, de subir, fosse pelo meio que fosse. Amigos, nós sabemos que a vingança ou qualquer sentimento parecido só trairia um percurso muito danoso. Camilo vai alimentar essa possibilidade de vingança, usando todos os meios, desde que ultrapassasse Jacinto, que de qualquer maneira humilhasse Maria Magda. Então, ele vai abraçar o sacerdócio com desejos e metas definidas. E o instrumento que ele vai usar? A Companhia de Jesus, que era um dos instrumentos que a Igreja Católica, naquela época, já utilizava para o combate à expansão da Reforma Protestante. Junto com ela, o Index Librorum Prohibitorum, que era o índice de livros proibidos, e a famosa e conhecida Santa Inquisição, cuja ideia era combater qualquer infiel. De que forma? Perseguindo-os, fazendo-os presos e confessando qualquer tipo de infidelidade à Igreja Católica. E nesse momento há uma série de tendências da expansão reformista. Então a Igreja Católica vai precisar utilizar-se também da famosa contra-reforma. Mas ficamos aqui nesse abraço que Camilo dá ao sacerdócio e à Companhia de Jesus. Olhem bem,
fiz-me sacerdote com grande facilidade, instruí-me brilhante e rápida a sua sombra, como tanto almejara desde a infância. Absorvia sequioso o manancial de ilustração, fácil instrumento que seria eu para se amoldar sob o férreo domínio de suas garras. Prendi minha companhia com todas as forças, obedeci aos superiores com zelo fervoroso, servindo-os a contento, indo mesmo ao encontro dos seus desejos. Eu apenas desejava a posição social, a qual me compensasse da obscuridade, as loucas satisfações do orgulho, das ambições inferiores, das paixões, das vaidades. Então, amigos, quais as ações que a Camilo vai colocar em prática? Ações comprometedoras. Quais? Perseguição, denúncias, intrigas, mentiras, condenações, torturas e morte. Então, ele diz: persegui, denunciei, intriguei, menti, condenei, torturei, matei. Logo, tampouco aprendi a amar a Deus ou a servir o Mestre Redentor no seio da comunidade a que me filiara. Certamente que na companhia de Jesus existiam servos eminentes. Com esses, todavia, não me solidarizei. Servir com zelo frenético as leis da Inquisição. Denunciaria meu próprio pai, tal a demência que de mim se apossara. Meu intento servir aos superiores e a grande causa da companhia de Jesus. Amigos, olha que confissão demais dolorosa, né? Só que a toda ação nós sabemos que há uma reação. Então, o slide recebe o título de Ações e Reações. Camilo continua dizendo: fui eu mesmo, vítima da mesma instituição. Porque, reconhecendo-me submisso, penhorado pelos favores recebidos, explorava os chefes maiorais tais sentimentos, induzindo-me à prática de crimes abomináveis. A Companhia de Jesus, malgrado o nome excelso do qual se valeu, a fim de inspirar-se, converteu-me em réprobo, uma vez que me aliciei justamente ao Departamento de Política e Social. Então, ele mesmo confessa, reconhece e retrata para todos nós compreendermos o grau de crimes que cometeu. Até que o grande sonho de Camilo vai se realizar. Ele vai se reencontrar com o rival. Como era mesmo o nome do rival? Jacinto, que era primo do pai dele e que se casara com Maria Magda. Então vamos lá. Durante muito tempo esqueci aqueles que me haviam atraiçoado. Se transferiram para a Holanda. Jacinto se incumbira de certa missão militar. Os deveres profissionais o fizeram retornar à pátria. Fui obrigado, então, a apertar-lhe a mão em certa cerimônia religiosa. A chaga aberta, então, sangrava, ainda clamando por desforras e represálias. Procurei observar a vida de tão odiado varão, seus passos de adepto da reforma, olha, seu passado como seu presente. Então, ele já tinha agora tudo na mão para investir na desforra. O que fazia esse varão tão prestimoso, casado com Maria Magda? O que vivia? Como vivia? E, sobretudo, olhem, gente, o grau de harmonia no lar. Daí eu ter sublinhado.
O que vai provocar o quê? Ações nefastas. 3 tipos: ambição, ódio e vingança. Um verdadeiro livro, né, amigos? Que nós estamos abrindo, né, particular de Camilo. Perseguições foram várias. Desejei atraí-la e cativar. Sob pressão de tal intento, visitei-a oferecendo préstimos e me desfazendo em amabilidades. Não consegui. Resistiu-me com dignidade. Maria Magda, percebendo, ia resistindo com muita dignidade e nobreza de alma. Experimentei suborná-la, levando a compreender o papel de que dispunha. Repeliu-me. Jacinto de Ornella Ruiz, vendo todo esse cenário, assédio no lar, assédio a Maria Magda, encheu-se de temor. Preparou-se então para deixar Madrid com a família. Era o que restava. O que fez esse espírito? Denunciou Jacinto de Ornella Ruiz ao Tribunal da Santa Inquisição, chamado Tribunal do Santo Ofício. Denunciou como? Como huguenote. Huguenote foram os seguidores da Reforma Protestante, nascida esse movimento na França. Huguenotes são protestantes, são reformadores, perseguidíssimos pela Igreja Católica. Então, se ele foi denunciado, o que acontecerá com Jacinto? Uma vez preso e processado, Jacinto vai ser entregue a esse padre inquisidor que é Camilo. Conservou em segredo na masmorra infecta. E agora vai começar o doloroso processo. Aí eu coloquei uma tela de um auto de fé, que é um julgamento, cujo autor é Berruguete, vocês encontram na Wikipédia, tá? Lá em cima, os padres inquisidores, o Santo Papa Inquisidor, embaixo os soldados e as 2 pessoas que estão nuas, né, corpo desnudo, sendo processadas a um caminho que podia ser a fogueira, a morte, a mais cruel possível. Então, indo em frente. As ações nefastas, então, se transformam em martírios. Martírios esses que são caracterizados por vários tipos de torturas, obrigando a confissões de supostas confissões contra a Igreja. Cobrei infame e satanicamente a Jacinto de Ornella Ruiz na sala de torturas do Tribunal da Santa Inquisição em Madrid. Presa de enlouquecedoras inquietações, Magda procurou-me, suplicou-me trégua e compaixão. Terás de retorno teu marido, entrega-te. Relutou a desgraçada. Essas ações nefastas vão levar a uma outra situação. Quando alguns dias depois do nosso entendimento, a desventurada noiva da minha juventude, descendo a sala de torturas diárias, essa infeliz esposa curvou-se ao algoz, imolou-se para que de seu sacrifício resultasse a libertação. Eu pretendera convencer Magda, ela, porém, não pudera ocultar o desprezo, o ódio que minha pessoa desgraçada lhe inspirava, o que me provocou cansaço e revolta. Ódio, vingança e poder. Maria Magda pedira-me a vida e a liberdade do marido e comprometi-me a conceder-lhes. Esqueceu, porém, de fazer-me prometer restituí-lo intacto, sem mutilações. Como ela não pediu, né, é o que ele quer dizer, então fiz que lhe vazassem os olhos, perfurando-os com pontas de ferro incandescido, assim barbaramente desgraçando-o para sempre, lançando
nas trevas, martírio lastimável, inominável. Então, a tortura, o martírio, foi cegar, perfurando os olhos com pontas de ferro incandescido. Sem me perceber de que existia um Deus Todo-Poderoso a contemplar do alto a sua justiça, o meu ato abominável, que eu arquivara nos refolhos de minha consciência, como refletido no espelho, a fim de acusar-me e exigir-me inapeláveis resgates através dos séculos. Daí, né? O caminhar, reencarna, 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 rejeita o bem, abraça a treva. E ele está explicando todo esse processo. Dores, arrependimento e expiação. Jacinto de Ornella Ruiz suicidou-se 2 meses depois de obter a liberdade, auxiliado no gesto sinistro pelo próprio filho mais jovem. Olha quanto comprometimento, né? Na inocência de seus 5 anos, entregar ao pai o punhal por esse solicitado. Maria Magda retorna para a aldeia natal com os filhos, desolada e infeliz. O arrependimento não tardou a iniciar vigorosa reação em meu amesquinhado ser. Nunca mais desde então logrei tranquilidade, sequer, para conciliar um sono. Posso mesmo asseverar que meu desejo de emenda teve início no momento justo em que, entregando Jacinto a sua mulher, a esta vi prostrar-se diante dele, cobrindo-lhe as mãos com ósculos e lágrimas. Desse momento em diante, procurei evitar cumprir as tenebrosas ordens de meus superiores, o que me levou ao cárcere perpétuo. Começava ele a romper com as ordens da Santa Inquisição. Então, esse afastamento promoveu um profundo fosso, que, na verdade, é o fosso da recuperação desse espírito já no início de processo de arrependimento. Efeitos das atitudes nefastas, a cegueira. Da segunda metade do século XVII até agora, diz Camilo, entrei a espiar quer na terra como homem ou no invisível como espírito, os crimes e as perversidades cometidos sob a tutela do Santo Ofício. Arrependimento sincero e que vos garanto, meus amigos, existir inspirando todos os meus atos. Me encorajado a enfrentar situações de todos os matizes do infortúnio. Até que na segunda metade do século XIX eu me preparei. Só então para a última fase das expiações inalienáveis, a cegueira. Mas também me cumpria fazê-lo resignada e dignamente, testemunhando pesares pelas selvagens ações contra o rival de outrora. Como atestando respeito e provando íntimas homenagem àquele mesmo Jesus, cuja memória fora por mim ultrajada tantas vezes. Declaração importantíssima ela para a gente ouvir. Todos vós sabeis da fraqueza que me assaltou ao reconhecer-me cego. Não tive absolutamente forças para o terrível testemunho, na hora culminante da minha reabilitação. A justiça imanente do Criador que nos deixa entregues às nossas próprias responsabilidades, a fim de que nos punamos ou nos glorifiquemos por meio do enredamento e sequência fatídicos ou brilhantes das ações que cometemos pelo desenrolar das sucessivas existências. O mesmo horror que Jacinto de Ornella Ruiz sentiu pela cegueira, senti eu 3 séculos depois, ao perceber que perdera a luz dos olhos.
as atormentações morais, as angústias, as humilhações insofríveis, o desespero inconsolável, ao se ver à mercê das trevas. Também meu ser se avolumaram, com tão dominadora efervescência, que limitei o gesto, tornando-me em 1890 suicida, como ele fora em meados do século XVII. Mas a lei do Supremo Criador é suprema, né? E ele diz: da tessitura deste enredo pavoroso compreender-se-á que a suprema lei do Criador me imporia como expiação cometer um suicídio para sofrer-lhe as consequências? Absolutamente não. A suprema lei, cujos dispositivos se firmaram na supremacia do amor, da fraternidade, do bem, da justiça, como do dever e de toda a esteira luminosa de suas gloriosas consequências, e que ao mesmo tempo previne contra todas as possibilidades de desarmonização e heterogeneidade com suas sublimes vibrações, não estabeleceria como lei jamais a infração máxima por ela mesma condenada. O que se passou comigo foi antes o efeito lógico de uma causa por mim criada, a revelia da lei soberana e harmoniosa que rege o universo. Quanta honestidade nessas colocações, né, amigos? Flui de dentro para fora. E a fatalidade é essa: criação nossa, gerada dos nossos erros, em consequências, através das idades e do tempo. Conclusão. Esse capítulo encerra explicações sobre a causa da cegueira de Camilo Castelo Branco, seus sonhos sobre casar-se, quando encarnado, reencarnado com Maria Magda, a interrupção de seus sonhos lá no século XVII. Maria Magda prefere desposar Jacinto de Ornella Cruz. O seu ingresso na companhia de Jesus e suas intenções de poder e vingança. A manutenção da paixão e da fixação por Maria Magda. Obsessão, gente. Cresce a ideia de vingança. A descoberta que seu rival é reformista acelera o processo. Ele, como um inquisidor, tem esse pretexto e vai usá-lo. A fúria se estabelece em relação ao rival. Prende-o, tortura e deixa-o cego, levando esse rival ao suicídio. Então, seu comprometimento aumenta cada vez mais. A lei divina cobre os efeitos da ação. Na última encarnação, enfrentou a cegueira, situação essa que o levou ao suicídio. Aí está, no século XIX, Camilo Castelo Branco, esse grande intelectual português que tantas colaborações trouxe para a literatura, para a história portuguesa. Ele jovem. E aqui vai a imagem dele já, no momento que ele adquire cegueira, Camilo Castelo Branco. Está lá na Wikipédia também. Então, amigos, aqui vamos ficando, pedindo a Doce Maria que nos envolva nesse momento. A Deus, nosso Pai de amor e sabedoria. A Jesus, nosso irmão maior. A todos os espíritos amorosos que estão sempre ao nosso redor, a nos socorrer e orientar. Nessa casa tão querida que é o seno, a casa da irmã Maria Angélica, nossa casa. Então vamos pedir a Doce Maria, suave lírio de luz, venha ouvir nossa prece e perfumar nossa messe, doce mãe de Jesus.
Venha, ó Maria, socorrer os que sofrem, peregrinos da dor, suplicando o teu amor. Doce Maria, cheia de graça, venha ouvir este hino, amparando os enfermos com teu manto divino. Pedimos então a todos os espíritos amorosos que levem a Maria, a Jesus e a Deus os nossos pedidos de amparo, socorro, corrigenda, e que nós possamos continuar trilhando a caminho da luz. Pedimos esse socorro para todos, sobretudo todos aqueles que optaram pelo suicídio. Agradecido que somos, pedimos então licença para encerrar essa aula. E a próxima aula será o elemento feminino, capítulo 21. Leiam o capítulo e não esqueçam que teremos um chat aguardando todos vocês carinhosamente. Boa noite, fiquemos com Deus.